Há um tempo atrás, eu vi um filme chamado O Poder do Impossível. Não sei quantos assistiram a este filme. É um filme que, se eu me engano, deve ter 1 ou 2 anos. E é uma história real, né, de um atleta que foi um atleta olímpico nos tempos da juventude. Ele fazia snowboard, né, na neve, óbvio que na neve, e foi competir em grandes competições do mundo, como as Olimpíadas e assim sucessivamente. A história dele é uma história bem interessante, porque já depois de mais velho, foi um cara que acabou se envolvendo com drogas, né? E ficou afastado da família, isolado da família, até que um dia, por pura rebeldia, porque sabia que haviam inúmeros chamados, né, para que se voltasse das pistas de neve, porque havia uma nevasca a caminho, e ele, muito orgulhoso do seu conhecimento, da sua técnica, enfrentou a nevasca a si mesmo, que vai gerar um problemaço na vida dele, que é o fato dele se perder. Ele vai se perder do caminho de volta, vai ficar preso na montanha durante 7 dias, numa nevasca terrível. E aí o filme é sobre essa história, como ele foi encontrado vivo e os 7 dias naquele terrível gelo. Ele vai, óbvio, no seu testemunho, tem um livro sobre isso, e no filme narrar as suas crises, né? E a morte que o espreita de tão perto. Esse homem vai, depois de 7 dias de fome, de sede e de terrível frio, perder as 2 pernas. Ele tem as 2 pernas amputadas quando chega no hospital. Mas a história é muito interessante. Ele diz que, apesar de tudo, daquela situação, ele não iria se entregar. A morte não o levaria. Ele chega a dizer: meus familiares não vão me enterrar. E chega a um extremo dele engatinhar na neve. Aí, com seus pés já tomados pelo frio, né? Suas mãos também cheias de úlceras pelo frio, mas ele engatinha, ele vai insistindo, né? Porque ele tem realmente um desejo de viver intenso. Isso vai acontecer depois que ele é resgatado. Ele se converte, né? E conta então a sua história de como Deus falou com ele em meio a todo aquele problema, em toda aquela dificuldade, em toda aquela situação. Então, esse exemplo, esse episódio acontecido é justamente o cenário que vai percorrer aqui o nosso texto. A constância, a insistência, o continuar, apesar do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que está acontecendo ao nosso redor. Por isso vamos ler então Juízes 3, a partir do versículo 7, que diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os Baalins e Aserá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a Cuxã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Nós vimos semana passada que o livro dos Juízes é um livro que tem como ênfase central a infidelidade de Israel. O que vai acontecer é que Israel, depois que chega na terra prometida, depois que toma a terra prometida,
vive um período de alegria, de posse da terra, mas eles se esquecem de que Deus havia falado que não era para deixar nenhum poste ídolo, nenhum deus pagão, nenhuma entidade gentílica, cananeia de adoração. E eles não fazem, distraídos por causa da posse da terra, das suas ambições, distraídos por causa das suas ambições e por causa dos seus projetos, se esquecem. E aí o anjo do Senhor, no capítulo 2, vai então dar uma chamada, e dizer que por causa do descaso com a ordem que Deus havia dado, isso geraria problemas para eles, que seria o fato de serem acossados por essas tribos que continuaram lá, que eles não expulsaram, por toda a sua estada na terra prometida em Canaã. Josué morreu, e aí aquele povo que viu os grandes sinais de Deus, os grandes sinais de Yahweh, também morreram e passaram. E a geração que sucede então Josué é uma geração que não conhece Deus, uma geração idólatra, uma geração que é contaminada. De tempos em tempos, por causa do sofrimento do povo, do clamor do povo, Deus levanta alguém, um líder, para que os libertasse, para que realmente fosse uma força contra o sofrimento, contra esses inimigos de Israel. Notem que toda vez que Israel clama, não é porque está inquieto com a idolatria, não é porque está inquieto com outros povos pagãos, mas é porque está sofrendo. É o sofrimento que leva o clamor e a misericórdia de Deus que leva ao levante de alguém, de um líder, de um juiz, para realmente livrá-los. A gente viu semana passada que o juiz é na verdade um líder, é aquele que é levantado por Deus e que julga Israel. É como se realmente fosse um líder tribal ali, que Deus levanta para ser aquele que está à frente e que na direção de Deus traz Israel de volta para a adoração a Yahweh. A gente leu aqui, por exemplo, no versículo 7, mais uma vez, que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ver que eles se esqueceram de Deus, esqueceram do Senhor, e começaram a cultuar os Baalins e Aserá. Baalins eram, na verdade, os postes ídolos. Isso a gente fala, e eu não sei o que você pensa aí, mas os postes ídolos eram, na verdade, madeiras mesmo, enterradas no chão, que simbolizavam esses deuses. Eram como locais, altares espalhados por toda a terra. A maioria deles, muitas vezes, vão se encontrar nos altos das montanhas, que eram os lugares de adoração, e que Israel não foi e não retirou. Baalins aqui, na verdade, vem de Baal, uma divindade pagã, cananeia, muito falada no Antigo Testamento. O Deus Baal, a entidade Baal, isso não é um Deus de verdade, na verdade é apenas uma estátua, apenas um alvo da idolatria. O culto ao Deus Baal, dentre outras coisas, porque Baal também era o Deus da fertilidade da terra, era o Deus da fertilidade sexual, e os cultos a Baal muitas vezes exigiam o sacrifício de crianças. Eles queimavam os filhos em oferenda a Baal, muitas vezes para que a terra cultivasse melhor, ou para que produzissem, eles conseguissem produzir mais frutos, mais víveres. E o texto fala de Aserá, ou Astarote, é a mesma entidade que era na mitologia cananeia a esposa de Baal. E o culto a Aserá, como eu falei semana passada, ou a Astarote, era um culto de imoralidade sexual. Então, a gente conversou de semana passada que era muito atrativo. Você vê a terra do vizinho produzindo e a sua não produzindo tanto assim, e perceber que na história deles tinha uma adoração a um Deus que era justamente o Deus da terra. Isso fez com que Israel se voltasse para esses deuses. Em outro momento, a facilidade sexual, da imoralidade, dos cultos pagãos atraía de certa forma Israel. Se você subir um pouquinho o texto, versículo 3, capítulo 5, para melhorar aqui nosso entendimento do porquê Israel se envolveu com esses povos, diz o seguinte: os israelitas viviam entre os cananeus,
os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e cultuavam aos seus deuses. Perceba que Israel, ao invés de ser uma influência, já que não expulsou todos, porque esse era o comando de Deus, já que não tirou toda a idolatria, ao invés de ser uma influência sobre esses povos, eles começam a ceder, eles começam a fazer parte, eles começam a se misturar, a ponto de se casar com mulheres cananeias e casar suas filhas com homens cananeus, o que era, na verdade, contrário ao comando de Deus, que o povo não deveria se misturar com outros povos. Mas o que é mais interessante nessa história é que, se toda essa mistura, né, de credos, de religião, era algo que na cabeça do israelita era fruto do seu desejo, da sua vontade, da sua liberdade religiosa, não é? Porque a gente conversou semana passada e viu que o culto a Baal e a Astarote não era um culto exclusivista. Você poderia adorar eles e a Yahweh. Você poderia fazer parte da religião cananeia e ao mesmo tempo ser alguém que também adorava a Deus. Não havia essa exclusividade que Deus exigia do seu povo. Deus sim não permitia a adoração a outros deuses, mas os outros deuses permitem. A idolatria sempre foi isso. A idolatria não é exclusiva. A idolatria é, na verdade, um sincretismo, né? Você pode adorar vários deuses, e esse era o convite desse povo. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade religiosa que eles achavam que tinham vai levá-los a justamente uma sujeição desse líder, né, chamado Cushã-Risataim. Diz o texto que esse homem, esse líder, se levanta e ele vai submeter Israel. Ele vai controlar, dominar Israel. Quem é Cushã-Risataim? Aí que a história começa a ficar mais interessante. Embora o texto seja meio cru, né? É bem objetivo no sentido de que Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Veio um cara chamado Cushã-Risataim, tomou eles, sujeitou, eles ficaram lá escravos, cativos, né? E Deus levanta o libertador resolve a parada, então a paz na terra. Mas o perigo está nos detalhes, né? Cushã-Risataim, o nome Cushã vem de Cush. Ele é um descendente de Cush. E Cush, ele era, na verdade, um antepassado distante, justamente daqueles que construíram a Torre de Babel, Nimrod. Vocês já ouviram falar de Nimrod? Nimrod é um personagem do Antigo Testamento muito conhecido. A gente não tem tanta evidência, ou melhor, tanta informação de Nimrod, mas algumas coisas nós sabemos. Nós sabemos, por exemplo, que Gênesis capítulo 2 vai dizer que Nimrod era um grande caçador, né? E por ser um homem caçador, um homem viril, um homem de força, vai se tornar o homem mais poderoso do seu tempo. E na arqueologia se sabe que Nimrod provavelmente foi aquele que fundou Babel, a cidade, né? Babilônia e as Torres de Babel. Interessantemente, as Torres de Babel, no episódio bíblico, é produzida por Nimrod, ou levada, os homens são levados a construir por pura rebeldia a Deus, porque Nimrod sabia que Deus, em um determinado momento da história, havia trazido o dilúvio, e ele não iria permitir que isso acontecesse de novo. Então manda os homens construir a torre em rebeldia mesmo, porque aquele homem era um homem viril, era um homem de força, e inimigo até de Deus ele se proclamava ser. Por isso eu trouxe você uma pequena citação, para a gente voltar para o nosso texto, de Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, judeu, que escreve um pouco sobre Nimrod, que é o seguinte, ele diz, Joséfo escreveu: pouco a pouco, Nimrod transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pelas águas e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho,
achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Nimrod era um homem viril, começa a liderar porque era um homem realmente de poder sobre as outras pessoas, persuasivo, forte, mas com o tempo aquilo que era liderança se torna tirania, e ele agora submete os homens, e leva eles a acharem, por causa da submissão a Nimrod, que Deus é que era o inimigo. O que isso tem a ver com o nosso texto? Tem a ver que Nimrod, ele é o antepassado de Cuxã-Risataim, que também é um homem que submete, é um homem viril, é um líder que vem do norte da Assíria e chega até aqui em Israel para submetê-los, e faz isso, e os submete. Tanto que o sofrimento que ele causa a eles é também o fato de que eles agora não tinham que pagar tributo. Era imposto alto e terrível, e aquele que não pagasse era, na verdade, condenado à morte. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a falsa religião ou a falsa liberdade conduz o homem justamente a ser sujeito por aquele que é o inimigo, que é aquele que impõe a base da força. Era isso aqui que acontecia no tempo antigo. No tempo antigo não tinha conversa para mimimi, não é? Ou você era fraco ou você era forte. Se você cedia para a idolatria, você perdia a identidade. Sem identidade você não tinha força como comunidade, como povo. E aí o mais forte submetia você. O mais forte lhe dominava. O mais forte impunha sobre você o fardo pesado da sua mão de ferro. Cuxã era realmente um homem de força. Nimrod era um homem de força. E esse homem aqui também é um homem de força. E isso realmente é algo muito interessante para a gente, porque quem sabe no tempo da nossa geração, no pós-modernismo que nós vivemos, o grande estandarte da nossa geração seja a tal liberdade. A liberdade de fazer o que se quer, a liberdade de escolher os compromissos, a liberdade, quem sabe, de trocar Deus por outras opções, ainda que a gente não troque de uma maneira muito objetiva, sabe? As pessoas não estão por aí dizendo eu abomino a Deus, eu abandono a Deus, mas elas geralmente começam a substituir valores, começam a substituir a responsabilidade, começam a substituir o alvo da sua adoração, começa a se dividir, desfragmentar-se, achando que isso é liberdade. Nós temos tantos e tantos movimentos aí, que tanto citam, por exemplo, os sem igrejas, desigrejados, né? Isso é uma coisa extremamente nova, ser crente sem ter que estar em uma igreja. E o discurso é, eu sou igreja, né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Enquanto, na verdade, historicamente, isso é uma informação extremamente estranha. Nunca houve cristianismo sem igreja. Nunca houve cristianismo sem identidade cristã, sem unidade da igreja. E você vai, na verdade, percorrendo tantos e tantos discursos, tantos e tantos compromissos, tantos e tantos afazeres, tantas e tantas desculpas para não realmente estar junto na adoração a Yahweh, no direcionamento da vida cristã com foco. E embora isso pareça liberdade, isso é escravidão. Porque o que vai acontecer para esses que discursam assim, que vivem assim, é que em um determinado momento eles vão ser sujeitados. E aí, adorar a Deus não vai ser mais possível, porque não se consegue mais se libertar do fardo. Pensa só, eu estou dizendo, parece algo muito metafórico, mas você já viu quando você enfia a cara tanto no trabalho, e o trabalho passa a ser a prioridade na sua vida, porque o sustento precisa acontecer, porque as contas precisam ser pagas, e a gente vai se afundando e chega em um determinado momento que não sobra tempo para Deus mais. E a gente começa a realmente ter que colocar na balança o que a gente vai fazer. Isso não é uma sujeição? Você não está submetido? Parece que é algo, mas não exagera. Mas é isso que acontece. As nossas amizades podem ser uma sujeição. A gente se relaciona, começa a fazer amigos, começam a se envolver com as pessoas de uma tal maneira que nós deixamos o nosso foco principal e acabamos, por um determinado momento, não conseguir mais se livrar dessas responsabilidades, desses compromissos, a ponto de nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da comunidade da fé, nos afastarmos daqueles que adoram igual a nós, junto conosco, e acaba sendo sugado. Não houve aqui um discurso, eu não quero mais Deus. Entende? Não é tão claro assim.
E assim as coisas vão acontecendo. É óbvio que o mundo, né, ele é um mundo opressivo. Por si só, ele tenta impor sobre a gente o fardo de realmente uma sociedade voltada para si mesmo. Mas se nós não lutarmos contra isso, se nós não decidirmos certos nas pequenas coisas, vai haver um determinado momento que a gente não vai conseguir mais se livrar. Eu vejo isso constantemente, gente, constantemente. A pessoa que está desempregada pede para orar por um emprego, consegue um emprego, aí de repente o emprego já é o problema para que ela venha à igreja. Olha que coisa mais estranha. Isso não acontece? Olha, eu estou desempregado, tal, aí a gente começa a orar, né? Ficar desempregado é terrível. E aí a pessoa consegue um emprego, aí some da igreja. Subiu da igreja, o que aconteceu? O emprego não permite. Que coisa é essa? Como assim? Se a gente ora por um emprego, como é que eu vou orar por um emprego que te tire da igreja? Eu acho que eu vou ter que começar a orar para você ficar desempregado, para você voltar para a igreja. Que isso, pastor? Não posso ficar desempregado, não. Não, desempregado a gente pode ficar, mas na igreja a gente não pode ir por causa do trabalho. Que coisa esquisita. Pastor, ora para que eu inicie um relacionamento, estou tão carente. A igreja começa a orar, a pessoa arruma um namorado, um marido, sei lá, que tira da igreja. Entende esse tipo de coisa? Se a gente não tiver o foco, gente, o que é prioridade para nós, a gente vai sendo levado de maneira muito sutil. Mas a sujeição lá fora é pesada. Olha esse Cushan Rizataim. No início deve ter sido legal. Não, esse cara é legal, olha como Nimrod foi. Não, eu sou o líder, né? Eu vou levar vocês a realmente construir coisas maravilhosas. E aí quando eles vão ver, a mão já está pesada, eles não conseguem mais se libertar, já estão distantes de Deus. Olha o que está acontecendo com Israel, por causa de detalhes mínimos. Deus falou, tira a idolatria, senão vai dar problema. E aí eles, que nada. Olha como é que está a coisa agora, chorando, Deus, me ajude. Porque esse é o final, né? O final é o sofrimento, porque a mão pesada da iniquidade, a mão pesada de Nimrod, ela realmente gera sofrimento sobre a gente, e o final é a gente clamando, Senhor, me ajuda, e aí vai Deus ter que realmente começar tudo de novo, porque a gente se distraiu em algum determinado momento. Então, cuidado com isso. A falsa liberdade, ou aquilo que a gente acha que é liberdade, que a gente tem o controle, pode ser no final da história o grande problema que conduz à escravidão do mundo, escravidão da opressão de um sistema extremamente terrível. O texto continua, né, e vai dizer que os israelitas serviram a Cushan Rizataim, versículo 8, durante 8 anos. 8 anos de opressão, aquilo que eles achavam ser legal, né, culto da terra, festanças com comilanças, né, sexo à vontade, terminou assim, né? Opressão, mão pesada, imposto, sofrimento, e agora eles começam a clamar, diz o versículo 9, mas os israelitas clamaram ao Senhor, mas eles não clamaram ao Senhor arrependidos não, porque quando eles se arrependem, o autor escreve, e se arrependeu Israel, não foi isso, eles clamaram porque eles estavam sofrendo, e aí Baal não resolvia, Astarote não resolvia, quem que resolve? Vamos clamar a Yahweh. E aí eles começam a chorar. Está sofrido o negócio. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim, problema é seu, né? Se vira agora. Como muitas vezes eu faço lá em casa. Papai avisou, né? Agora se vira. Não, agora vai se virar. Tudo bem, uma hora eu vou lá tentar resolver, porque eu sei que se deixar lascou, né? Mas a vontade dá, não dá? Tanto que eu falei, velho. Eu falei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ele não pode ver o vídeo, não. Depois ele fala, você falou de mim no culto, fica meio bravo. Ele está com o rostinho tudo queimado do frio, né? Mas quando começou, eu falei, filho, tem que usar manteiga de cacau. Não quero. Não gosto. Eu falei, mas ninguém gosta. É que senão vai piorar. Aí não usou. Foi piorando. Não usou. Aí virou aquele negócio todo lá. Aí hoje ele falou assim, mas quando é que eu vou ter que parar de passar pomada? Falei, se você tivesse me escutado passar da manteiga de cacau lá no início, não estava desse jeito. Aí ele vai e tampa a cabeça com a coberta. Não quer ouvir, né? Mas sabe que é a verdade, né? Se tivesse escutado lá no início, não estava assim. Agora, velho, vai sofrer, até melhorar. Vem aqui passar a pomada, não é assim? Se eu fosse Deus, eu ia agir dessa mesma forma, mas Deus é misericordioso, né? Quando o povo começa a chorar e sofrer, parece que Deus não consegue ficar parado.
olhando o sofrimento alheio, e aí vai Deus meter a mão. E vai dizer o texto seguinte: mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhe um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Embora Otoniel não seja um nome muito inspirador, né? Você ouve Otoniel, o que você lembra, né? Senhorzinho lá do meio do mato, né? Seu Otoniel, uma coisa assim, né? Mas esse cara aqui, ele é o único juiz, o único líder levantado por Deus em toda a narrativa dos juízes que não tem um deslize. Os outros, você pode se acostumando, Deus levanta o cara livre e depois o cara faz uma besteira. Ou o cara é idólatra, ou o cara tem um harém. Sempre tem uma parada que eles deslizam eticamente, moralmente. Otoniel, o seu Otoniel, não tem isso. Não tem ponto negativo na história de Otoniel. E mais interessante é que Otoniel, ele é irmão mais novo de Caleb. Você sabe quem foi Caleb? Você lembra quando nós estudamos o livro dos Juízes? Caleb foi um cara que já na sua vida, na terceira idade, né? Depois da terra conquistada, havia os povos no alto das montanhas. E ninguém queria ir lá. E aí Caleb bate no peito e fala que ele iria. O cara era brabo. Caleb era brabo, era viril, era macho mesmo. E ele vai subir as montanhas e vai expulsar os caras de lá. E conquista aquela terra. Caleb é irmão mais velho de Otoniel. E Otoniel não é qualquer um levantado aqui não. Porque além de ser irmão de Caleb, se você voltar um pouquinho, capítulo 2, você vai ver que Otoniel, ele foi desafiado, na verdade todos os homens foram desafiados a expulsarem de novo, uma história semelhante à de Caleb, inimigos que estavam na terra. E o prêmio seria Axa, a filha do próprio Caleb. Pensa só, Caleb, cara, barra pesadíssima, viril, macho com M, macho alfa, né? Subiu a montanha lá, expulsou o cara, era faca na caveira. Pensa num cara brabo, era Caleb. Esse cara brabo falou assim, ó: quem expulsar este povo daqui vai se casar com a minha filha Axa. Ninguém falou nada. Primeiro, que todo mundo sabia quem era Caleb. Segundo, que missão é essa. Otoniel vai ser o único que vai se levantar e vai expulsar o povo inimigo e vai se casar com Axa, filha de Caleb, ou melhor, sua sobrinha. Naquele tempo isso acontecia. E ele, inclusive, vai ter a terra aumentada, seu território aumentado, porque Caleb vai dar mais terra para ele, a pedido de sua filha. Então, Otoniel não era o seu Otoniel lá do meio do mato. Otoniel era um cara tipo Caleb, viril. Se você tem do lado de lá o Cuxã-Risataim, que é a descendência, né, de Nimrod, um cara que submete, Deus levanta um cara aqui também, que não era moleza não. E além dele ser esse tipo, diz o texto que vai vir sobre ele o Espírito Santo, não é isso que o texto diz? Versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele vai livrar Israel daquele povo. Primeira coisa, gente, se no primeiro momento a falta de identidade, a flacidez espiritual leva à sujeição, à submissão da iniquidade do mundo, da mão pesada de um sistema opressor, no segundo momento, não dá para a gente romantizar muito isso aqui. O que está em jogo aqui é a virilidade. Perceba que o texto não vai dizer: e Deus levantou Otoniel porque era temente a Deus. Não é esse discurso de Juízes não. Isso fica muito bonito no Novo Testamento. Aqui era espada na mão. Entende? Por que Deus levantou esse cara? Porque o cara era naturalmente um líder capaz, inclusive, de liderar o povo aqui e libertar da opressão. Então a coisa aqui é sobre macheza não no sentido que só para homens isso, vamos metaforizar isso, justamente aquele que tem iniciativa, que tem os olhos fitos no alvo, é aquele que realmente traz em si a força, o vigor, né, a intensidade da coisa. É esse que Deus levanta para livrar seu povo. E isso como é importante nos nossos dias,
Porque a gente vive um tempo de falta realmente disso aqui, falta intensidade nas coisas, falta virilidade nas coisas. Não me entenda, eu sou mulher, não tenho que ter virilidade. Óbvio que tem que ter gana, né? Tem que ter desejo, tem que ter força, tem que ter realmente dentro de si aquela mulher inspiradora aí nascendo, né? A gente, na verdade, padece por falta de tudo isso. Os homens não são mais homens, né? Me perdoem vocês são, né? Mas os homens, enquanto tipo, não são mais homens. Vivem chorando pelos cantos, qualquer coisinha frustra, qualquer coisinha, ai, estou triste, estou sofrendo. Não tem mais virilidade nesse mundo, eu não sei onde foi parar. As mulheres são feministas, se tornaram homens, né? Querem fazer o que os homens não fazem, porque é óbvio, quando o problema se agrava, os homens não tomam a frente, as mulheres tentam fazer, não é isso? E o feminismo é um reflexo disso. Por mais que a gente tente, meu ponto não é sobre feminismo aqui, mas sociologicamente, argumentar feminismo é coisa ruim e tal. O feminismo só existe porque não tem homem. É o reflexo. Experimenta na sua casa parar de liderar para você ver se sua esposa não vira uma feminista rapidinho. Sabe quem vai ser o feminismo na sua casa? Ela vai começar a assumir as funções naturalmente. E quando você perceber, ela está indo na frente, está puxando o barco. E ela vai fazer isso enquanto puder, porque vai ter um determinado momento que ela não vai conseguir mais. E aí a coisa sucumbe, o casamento está errado, as coisas deslancham, porque realmente é necessário a gente assumir o nosso papel. Estou falando só para homens aqui não, é a metáfora, né? De ser intenso, de ser aquele que está realmente envolvido. Ora o Toniel, o cara vai ser levantado por Deus porque ele não é qualquer um. E Deus precisa disso no seu reino. Homens e mulheres intensos. E quando eu falo intenso porque é a palavra mais intensa que eu consigo pensar. Eu não consigo pensar em outra coisa mais do que isso, para descrever alguém que realmente tem gana, que está envolvido, que exerce inspiração àqueles que olham. A gente precisa entender que Deus chama esses. Tudo bem, o Espírito Santo estava sobre ele, que bom, mas o Espírito era transitório. O Espírito Santo ia estar sobre ele, depois que ele morresse, o Espírito Santo não estaria mais. Mas nós temos o Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus não é só o consolador, que quando a gente está triste, não chora não, fica tristinho não, papai te ama. O Espírito Santo é o poder de Deus. Em Atos ele é chamado a ser o dunamis de Deus, aquilo que nos realmente lança para frente. Lembra de Atos 2? Eles estavam com medo. Jesus havia sido preso, eles estavam sendo perseguidos, Jesus havia morrido. Apesar da ressurreição de Jesus, eles ainda estavam com medo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, o que acontece em Atos 2? Eles começam a pregar, eles saem daquela casa, perdem o medo, se tornam ousados e começam realmente a viver aquilo de uma maneira intensa, não é? E a igreja começa a crescer, as coisas começam a acontecer. Pensa só, se o Toniel foi levantado para encarar um bicho ruim desse, que inclusive o nome do cara, Kussan Rizataim, é duplamente iníquo. Pensa só, o que o autor está dizendo para a gente aqui? Pode ser que esse nem seja o nome do cara, realmente, né? Mas a maneira dele descrever o cara não era iníquo, ele era duplamente iníquo. Ele era duplamente terrível, duplamente mau, duplamente mão pesada. E o Toniel vai se levantar aqui, porque é líder, porque é um cara realmente que aceita o desafio, e porque vai ser realmente ungido com o Espírito Santo de Deus. Mas era o Espírito Santo que era transitório. E nós temos o Espírito Santo final derramado sobre nós. O poder de Deus está sobre mim, o poder de Deus está sobre você. Mas por que então a gente não se levanta como o Toniel? Será que o Espírito ficou fraco? Será que o Espírito Santo não faz mais o que fazia? Ou somos nós, quem sabe, que não temos mais o desejo de que Deus faça, de que Deus use? Eu me lembro de uma história real, né? Do pastor Moraes Novaes, da PIB de Barão da Taquara, no Rio de Janeiro. Eu já frequentei essa igreja alguns domingos, né? O pastor Novaes é um ótimo pregador, um homem muito inteligente, mas ele conta uma história bem interessante, que num período ruim do seu ministério, ele estava em crise, as coisas não estavam bem, e ele começou a pensar em se aposentar. Já está no meu tempo, né? Já deu, já é um homem vivido, né? Anos de ministério. E ele estava pensando realmente nisso.
estava se sentindo tão feliz, não estava se sentindo tão feliz com o seu ministério, e começou a pensar na aposentadoria, em parar. E aí ele conta que um dia parou o carro para ir na padaria, e então, enquanto estava comprando pão, um rapaz bateu no ombro dele. Pastor Novaes, ele olhou, e o rapaz falou assim: que bom encontrar o senhor, eu assisto sempre suas pregações na internet, né, no YouTube, e isso fala muito ao meu coração, pastor. Então não desiste não, né? Desiste não, que o seu ministério faz a diferença. Um negócio bem aleatório assim, né? E o rapaz foi embora. E aí o Novaes conta assim: eu entrei no carro, ele fala, e a única coisa que falava no meu ouvido era uma voz assim: e aí, gostou do Dengo? Tá feliz agora que você é importantinho? Tá feliz porque alguém disse, né, que as suas pregações alimentam? Agora para de babaquice e mãos à obra. É isso que ele fala. Para de babaquice e mãos à obra. Precisa disso mesmo? De dizer que olha quanto você é especial. Você não entendeu qual é a missão ainda? Vamos parar com isso. Tem uma guerra acontecendo, tem pessoas sendo condenadas à morte, tem pessoas padecendo, e a igreja está enfiada numa realidade terrível. Estava comentando com a Lidiane, essa semana a Globo passou uma matéria tendenciosa, extremamente tendenciosa, por causa de um vídeo do Colégio Batista em BH, que produziu um vídeo falando sobre ideologia de gênero, e as crianças diziam no vídeo: Deus me fez menino, porque Deus não erra nunca. E a menina: Deus me fez menina, porque Deus não erra nunca. Era sobre isso, era uma resposta a um outro vídeo de ideologia de gênero, dizendo que na verdade não existe nem homem, nem mulher, nem menino, nem menina. Você sabe o que está acontecendo? A Ordem dos Advogados está processando a escola por causa de um vídeo que um menino fala que é menino e uma menina fala que é menina. E para quem sabe como funcionam essas coisas, isso sangra, vai render problemas, né? Perde-se dinheiro, ainda que se ganhe, né? Perde-se dinheiro com o advogado, perde-se tempo, a coisa é terrível. Mas a gente vai ficar calado? Com medo? Com medo de processo? Com medo de perder o emprego? Com medo de perder o namorado? Com medo de perder a casa? Com medo de perder... A gente vai ficar assim? Ou nós vamos ser como Otoniel, levantados por Deus, homens e mulheres que conhecem a sua missão, que sabem qual é o seu objetivo e que são realmente pessoas que precisam entender a responsabilidade do reino de Deus que está sobre elas? Gente, Deus poderia fazer tudo sozinho. Ele não precisa da gente para que o seu plano de salvação da humanidade, de restauração de um mundo caído, se dê. É uma honra fazer parte disso. É uma honra. Então a gente precisa realmente parar de esperar de Deus aquele dengo, sabe? Ele faz aqui, o povo clamou, ele falou: tá bom, né? Toma um libertador, mas vocês precisam aprender que existe uma responsabilidade, existe algo que vocês precisam levar a cabo. Vocês precisam realmente se encher de intensidade no que concerne ao reino de Deus, porque o reino de Deus é realmente algo maravilhoso, entende? Não pode ser, cara, isso não faz nem sentido. Como Paulo vai dizer: eu sou o pior dos pecadores, e eu fui alcançado por Cristo, eu fui alcançado pela salvação. Como é que eu vou me calar agora? Como é que eu vou me calar? Esse é o reino de Deus, é intenso, é latente, é algo realmente, muitas vezes, viril, e a gente precisa realmente entender isso da parte de Deus. As outras coisas são secundárias, né? Deus vai levantar então Otoniel, e Otoniel vai ser cheio do Espírito Santo, né? Versículo 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã e Zataim. O duplo iníquo sucumbiu aqui para o Otoniel do interior, né? O Otonielzinho aqui, ó, pegou o cara e acabou com o cara. Não tem mais sujeição. E diz o seguinte, né? Versículo 11: então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. 40 anos é uma geração. Durante 40 anos que o Otoniel estava à frente do povo, não houve desvio. Entende só o que aconteceu aqui? Não foi assim, livrou,
e logo depois eles caíram. Essa geração aqui, por causa desse cara aqui, ela se manteve fiel durante 40 anos, sem idolatria, sem casamento misto, sem nenhum tipo de ponto negativo na liderança que foi a liderança de Otoniel. Por que isso? Porque Otoniel era o expert, né, em liderança em meio à tribulação, porque ele era o coaching do seu tempo, que sabia as palavras certas, motivacionais. Não é nada disso, porque ele tinha constância. Não era só um cara que tinha picos de macheza, ele tinha constância, ele sabia quem ele era, e por causa da liderança dele, o povo vai ficar durante 40 anos sem se queimar aqui, sem queda, sem idolatria. Isso precisa ser exemplo para a gente. A gente não pode ficar inconstante. Essa palavra é uma palavra que Paulo usa o tempo todo para a fé. Constância. O que é constância? É você manter um padrão. Constância é aquilo que realmente não tem queda. É retilíneo e uniforme. Constância é algo que nos leva a realmente a andarmos segundo, na verdade, um padrão estabelecido sem se desviar dele. Constância. É preciso haver constância nos relacionamentos, né? Se a gente oscila muito, por exemplo, não sei se eu te amo tanto assim. Isso é uma inconstância, né? Já rio lá. Eu nem quero saber por quê. Não sei se eu te amo tanto assim, né? Não sei se vai dar certo. Isso arrebenta com a pessoa, né? Inconstância é uma coisa terrível, né? Você nunca sabe como é que a pessoa está, e aí você tem que estar sempre revendo as palavras, né? Porque eu não sei que estado de ânimo está hoje, vai que eu falo alguma coisa. Isso é terrível, né? Você não saber como lidar com as pessoas por causa justamente desse sobe e desce. Isso é inconstância, né? E na fé é a mesma coisa. Como é que a gente vai viver uma vida cristã relevante, usados por Deus, se a gente oscila a qualquer vento? Se a gente oscila em qualquer situação? Eu não estou dizendo, não estou com um discurso aqui heróico, dizendo que nós temos que ser estoicos, né? E que nada nos abala, né? Sêneca, que diz, não, o medo não existe, o julgamento não importa, a morte é uma consequência. Não é esse tipo de coisa, nós somos humanos e a gente realmente fica abalado, a gente se entristece, a gente se alegra, a gente sofre, a gente fica mais melancólico no dia. Mesmo, como eu falei, nesse gráfico precisa ser algo que está em progressão. A gente não pode viver, hoje Deus é tudo para mim, amanhã eu já não sei porque perdi o emprego. Deus não gosta tanto de... Esse tipo de coisa, gente, só tende a piorar. Nós vamos perder o emprego, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos. Isso não quer dizer que Deus não ligue para a gente. Isso quer dizer que é nesse momento de perseguição, de tribulação, de dificuldade, que a nossa fé está sendo testada. Não é que Deus esteja testando a gente para saber se a gente o ama mesmo. A própria situação é um teste para você mesmo. E é no tempo da tribulação, no tempo da dificuldade, no tempo em que Cuxã e Zataim se levanta para oprimir, que a gente precisa mostrar para quem nós viemos, a quem nós realmente representamos, qual é a nossa identidade, a quem nós adoramos e quem é o nosso Deus. E permanecer de pé ligado com Deus, custe o que custar. Não é assim? Ou a gente vai viver 40 anos de inconstância. Amanhã não sei qual é o vento, qual é o frio, qual é o clima, qual é a doença, qual é o vírus, qual é o problema, qual é a treta, que não sei. Eu realmente não estou aguentando, né? Você não está aguentando, cara? Imagina Cristo, que foi à cruz e morreu por nós. Imagina os apóstolos, todos martirizados. Imagina Paulo, imagina os pais da igreja, todos sofreram, todos deram a vida por amor ao reino de Deus. É por isso que o evangelho chega a gente. E qual é a nossa obra? O que a gente tem para mostrar? O que a nossa geração tem para apresentar para os nossos antepassados da fé? É um povo que oscila por causa do vento, por causa da maré? Ou são homens e mulheres com quem Deus pode contar?
A resposta você precisa dar, né? Deus, será que pode contar com a gente hoje e dizer: esse é meu filho, esse é fiel, esse é constante, nele eu posso confiar? Ou a gente é Israel, que arruma os problemas e fica: ai Senhor, ai socorro, e aí Deus tem que ficar tirando a gente da lama o tempo todo? Ou a gente é Otoniel, embora o nome não seja tão inspirador. Imagina se tivesse Ander Jose, eu acho que é até pior que Otoniel. Mas ou a gente é esse tipo, né? Líder, pessoa que realmente ela é percebida porque é alguém que inspira os outros. Ou a gente é Israel, que fica oscilando, que fica realmente reclamando e que vai cedendo dependendo do clima, dependendo do tempo, dependendo da maré. Que sejamos realmente homens e mulheres inspiradores, né? Eu citei Sêneca. Eu vou ler uma frase para você de Sêneca que pelo menos me pareceu fazer bastante sentido, né? Ele diz: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quando não há destino, não há propósito, não há alvo, não vai ter vento a favor nunca. Mas quando a gente tem um foco, entende a missão enquanto igreja, a gente vai entender que existe um vento, que é o vento que é Deus quem sopra, que está nos conduzindo a um lugar independente da maré. Amém?